Então tá bom, gente querida. Bom dia, todo mundo. Todos mundos. A gente. Hoje a gente vai começar as meditações da Roshi. Quem tá vindo pela primeira vez além de Gessé? Acho que só Gessé, né? Quem mais tá vindo pela primeira vez neste horário aqui? Sandrinha, será? Ai, o Gessé tá chegando hoje mesmo. Sandrinha Sim, também, primeira né? vez. Bem-vinda! Bem-vindos todos. Então, a gente faz o seguinte: nesse horário aqui, a gente faz uma prática que vem desta caixinha aqui, da Rosh Joana Lifax. Então, a gente já fez todas as práticas do elemento terra. Hoje a gente vai fazer uma prática do elemento água. É uma caixinha de maravilhas essa história da Roshi. É muito bonito. Hoje a gente vai começar as práticas do elemento água. E quem sabe um dia está no nosso coração, mas quem sabe um dia a gente traduz isso, né? Que é uma coisa linda de morrer. Então, as cartinhas do elemento terra, deixa eu só marcar um pouquinho para todo mundo, só para as pessoas verem. Ó. As cartinhas do elemento terra, não sei se dá para ver, mas tem assim, terra, aqui embaixo está escrito grounding, né? Que é enraizar ou aterrar. Agora, as de elemento água, tá escrito embaixo, vivendo pelos seus votos, ou vivendo pelos votos, na verdade, é a tradução, né? A gente pode pensar, viver seguindo os seus votos, né? Ou viver pelos votos, como se fosse a única razão para a gente viver, né? Pelos nossos votos, pelos votos que a gente faz. Só contar rapidinho. Acho que eu contei, mas vou contar de novo por causa por por essa frase. A gente, eu e a Carolzinha, quando a gente estava lá, né? Lá no Upaia, a gente acompanhou muitos momentos dos residentes. Dentre esses momentos, nós acompanhamos uma partida de um dos residentes, né? E a Hiroshi chegou, assim, a gente tava todo mundo em volta da mesa do jantar de despedida, que era uma pizza exclusiva, era pizza, o jantar de despedida lá, sem ketchup. Acho, não sei, pelo menos não vi ketchup lá. Mas a gente tava lá na mesa e tudo, aí a Hiroshi chegou e chegou bem perto dela, assim, e falou para ela isso. Falou, querida, não sei se falou querida, não. Grace, que era o nome dela, Grace. Nunca se esqueça dos seus votos, são eles que vão sustentar a sua vida, o seu caminho. Isso é muito bonito, né, se a gente pensar. E a gente pode refletir sobre quais são os votos que a gente toma, né, consciente ou inconscientemente, porque a gente está sempre seguindo algo de alguma maneira, né, sendo movida, inspirada de alguma maneira. É uma boa reflexão para a gente, né, pensar em quais são os votos que a gente faz todo dia quando a gente levanta da cama, né? Consciente ou inconscientemente. Então, melhor que sejam conscientes, né? E que sejam os mais elevados, né? No Paia, eles recitam todos os dias os votos do Bodhisattva na versão deles. Vou ver se eu consigo me lembrar exatamente. É, mas são assim, as criaturas são inumeráveis. Eu faço o voto de libertá-las. As delusões são. Carol, você podia me ajudar, né? Carol, você tá aí? Cheguei agora, vou procurar, peraí. As São criaturas. inexauríveis. As criaturas são inumeráveis, faço votos de libertá-las. As delusões são inexauríveis, faço voto de Transformá-las. transformá-las. Quem que tá falando? Ana Cristina, Oi, Aninha. Coisa na bom frente dia. aí, faço voto de transformá-las. Amém.
A realidade é ilimitada, eu faço o voto de percebê-la. E o caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Então, esses são os votos do Bodhisattva que todos os dias os praticantes fazem lá no centro, né? Então, é uma possibilidade, assim, de a gente usar, né, esses votos, assim. Existem várias outras formas importantes, né, também. Mas eu acho que a reflexão é boa, que votos que a gente está seguindo, né? Consciente ou inconscientemente, assim, uma boa reflexão. Eu vou... Depois eu posto na descrição do vídeo, eu posto em português os votos. Mas cada um pode fazer os seus, né? Que fazem muito sentido para o coração, assim, que realmente são capazes de nos mover mesmo, né? Ou de transformar o nosso olhar, que é uma boa coisa também. Então, vamos começar com essa primeira prática da água aqui, gente. Então, sentem-se confortavelmente. Encontre uma postura bem confortável, no lugar onde você está para sentar. E traga a sua atenção para a sua barriga. Como diz Aroshi, recolha a sua atenção de tudo que não é aqui e agora, na inspiração. E solta a atenção dentro do corpo. Até a barriga. Deixa a sua respiração ser profunda e forte, poderosa. E toma alguns instantes para estar presente, conforme sua barriga se expande na inspiração e relaxa de novo na expiração. E conforme a sua respiração se move, o ar se move para dentro e para fora do seu corpo. Só acompanha a sua respiração. Sinta a sua coragem natural e a sua abertura conforme você respira profundamente na sua barriga. E deixa a coragem permear todo o seu ser. Se conecta com essa qualidade e deixa que ela permeie você inteiramente. E agora, quando você quiser, você pode abrir os olhos. Essa sequência de cartas da água, que elas vão ser qualidades que a gente vai desenvolver.
E uma delas é afirmar os seus votos, que é um pouquinho diferente dos votos do Bodhisattva. Ah, tem várias. Vai ser linda essa sequência de meditações aqui. Mas olha, aqui, só para dar um spoilerzinho. Afirmando seus votos. Que eu possa cuidar de todas as formas de vida. Que eu possa praticar a generosidade. Que eu possa respeitar os outros. Que eu possa falar verdadeiramente e construtivamente. Que eu possa cultivar uma mente que vê claramente. Hã? Bonito, hein? Então, amores, que votos que a gente escolhe, hein? Isso é uma boa coisa. Lembra o seguinte, que se a gente não escolher os votos, eles meio que se escolhem sozinhos. A gente segue alguma coisa, né? Alguma motivação, alguma coisa a gente está sempre seguindo, amores. O que a gente está seguindo? Não é que vocês acham disso? Ups. Ninguém quer falar comigo, né? Tá bom. Tá bom. Eu tô meio tímida, primeiro dia. Tá meio tímida, né, Sandrinha? Ah, você é uma moça tão Mas, tímida, tão recatada. pois A é, tímida Sandra, né? mas assim, sabe? Bom dia a todos. Quando você está falando dos votos, nossa, sabe? Que iluminação que me deu na cabeça de pensar sobre isso. E é bem assim, né, Jane? A gente vai seguindo intuitivamente. Com certeza, esses votos estão embutidos e Uhum, aqui por dentro, mas assim, como reconhecê-los, identificá-los e realmente, sabe, seguir. Então, isso para mim está sendo alguma coisa para reflexão. Eu não tenho resposta ainda, né? uhum. Mas que lindo que você abriu isso. Assim, muito, muito legal. Linda, né? Obrigada. Fala, Lulu. Oi, bom dia, Gê. Bom dia, todo mundo. Dia. Gê, teve uma palestra que eu fui com a Lucilena Galvão e ela falou um negócio que eu achei muito bonito e me lembrou isso que você falou também, que ela falou que a vida, fazer uma analogia da vida como um carro e você pode escolher ser o motorista ou passageiro, né? Então, onde você quer chegar? O que você está seguindo? Uhum, Se você não tiver uma clareza disso, as coisas vão te levando de uma maneira é, bagunçada, né? uhum. Então é uma reflexão muito bacana de fazer em todos os sentidos da vida, né? Inclusive nesse É, que você provocou a gente agora. é. E sabe o que eu, refletindo sobre esse assunto sempre, né, dos nossos votos, ou em outras palavras, do que a gente está cultivando, né, o tempo todo. Que o Lama Wallace fala sempre disso, né, a gente está sempre cultivando alguma coisa. O que é que a gente está cultivando, né? Às vezes a gente está cultivando raiva dos outros, às vezes a gente está cultivando desprezo, às vezes a gente está cultivando, né, obviamente sem querer, né? Mas o que a gente está cultivando, né? E o que eu penso assim também é que a gente não é só uma reflexão assim os votos que eu vou ter na minha vida, né? De uma forma muito bonitos também, né? Os votos de uma forma bem ampla assim, mas em cada coisa que a gente faz durante o dia, sabe? Senão a gente se perde nessa visão, né, ampla, né? E tropeça, né, no dia a dia, assim, nas coisas pequenas, né? Em como que a gente vai se relacionar com os outros, em como que a gente vai deixar que a nossa mente esteja, em que paisagem que a gente vai se permitir ficar. Às vezes a gente fica assim, internamente, né, em paisagens super aflitivas, super limitantes, super tristes, super, né? E a gente vai meio que se entrega para isso, né? Sem achar que tem uma alternativa, enfim. É uma, eu acho que é uma tarefa muito contínua, sabe? De a gente se perceber, né? E ver se o que a gente está fazendo, a forma como a gente está lidando com a gente mesmo, com o outro, está de acordo ou não está, né? Com o que a gente realmente quer, com o que o nosso coração realmente quer, né? Um trabalho meio sempre.
Acho que esse é um cuidado bem que eu mesmo eu já me perdi muitas vezes nisso, sabe? Tendo visões muito amplas, né? Muito, na maior parte das vezes importada de alguém, de algum professor, de algum mestre e tal. Mas no dia a dia, como é que aquilo se traduz, pelo menos? A gente precisaria ver isso, né? Como é que aquilo se traduz no dia a dia mesmo, nas coisas que a gente faz o tempo todo, assim, né? Porque é disso que a nossa vida se compõe, não é? Dos momentozinhos, não é? Cada momento. Como é que em cada momento esses votos estão se traduzindo? Uma coisa que eu percebi muito claro lá no Paia, que a gente comentou até, eu e a Carol, a gente já comentou aqui, inclusive, que parece que as coisas são muito, é, as coisas têm muito significado, né? É como se os centros zen ali, as pessoas que moram lá, fossem colocando significado em todas as coisas que eles fazem, né? Foi muito inspirador isso, sabe? Carolzinha postou de novo os votos. Repetir os votos. As criações são inumeráveis. As criaturas são inumeráveis, né? As criações. Talvez as criações também, se a gente for pensar, né? Tudo que a gente é capaz de criar, assim, né? Mas as criaturas também são inumeráveis. Eu faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis ou inesgotáveis. Eu faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada. Eu faço o voto de percebê-la. E o caminho desperto é insuperável. Eu faço o voto de corporificá-lo. Não é lindo isso? Cara, é muito lindo, né? Ô, Gê, Sou eu. tá falando desse, você mesmo, tá falando desse voto do dia a dia, assim. Hoje mesmo eu fiz esse voto de, uma pessoa me falou uma coisa, ela me perguntou uma coisa pela segunda vez, eu dei aquela má resposta e imediatamente já fiz o voto, que eu tenha mais paciência para responder as pessoas. Boa. E isso tá muito vivo na minha mente, assim, de fazer esse voto curto em cada momento, sabe? Que aparece uma situação que eu saio do Lindo. prumo, assim. Uhum. É uma coisa que o Eric ensina, né, no body training. Ele ensina as 4 flores, né? Que a Simone acho que tá bebendo dessa fonte aí. E as 4 flores, é uma forma super bonita também de fazer os votos, né? Ele ensina 4 determinadas flores, mas a gente pode escolher a flor que quiser em cada momento, né? Mas o que eu acho bonito desse método das 4 flores é que, assim, vamos supor, que nem aconteceu com a Simone, né? Ela perdeu um pouco a paciência, respondeu meio atravessado, percebeu, né? Aí ela percebeu a impaciência. Aí ela poderia, como ela fez, né, que eu possa ter mais paciência, né? Que eu possa responder as pessoas com mais paciência. De uma forma mais aberta, mais ampla, ele diz para gente aspirar o seguinte, que nesta mente, em todas as mentes possa haver mais paciência. Isso é bem bonito, porque não, é como se a gente não personalizasse demais as coisas, né? A gente deseja que todos tenham mais paciência, inclusive eu, né? Que nesta mente, em todas as mentes, possa haver mais paciência. A gente pode também fazer isso toda vez que a gente vê alguma coisa destrutiva ou, né, ou triste de acontecer assim em outras pessoas. Então, o que não falta oportunidade para a gente fazer isso, né? Mas esse hábito, né? Se a gente transformar isso num hábito mesmo, então, por exemplo, a gente vê alguém maltratando outra pessoa, né? A gente pode aspirar assim, que nesta mente, em todas as mentes, possa haver menos violência, por exemplo, né? Ou pelo positivo, mais não violência, né? Então, isso também, uma coisa que já sai do jogo é culpar, né? Apontar culpado, assim. Não faz parte do jogo, né? No momento que a gente reconhece alguma coisa que causa sofrimento, a gente, na mesma hora, a gente coloca esse desejo, essa aspiração, que nesta mente, em todas as mentes, não importa de onde partiu essa negatividade, né? Se foi da gente, se foi do outro. Mas a gente, na mesma hora, a gente já deseja, de uma vez, assim, que possa haver menos violência, nesta mente, em todas as mentes. Eu acho de uma habilidade esse método do Eric aí, maravilhoso, né?
Então, e isso a gente pode fazer o tempo todo, né? A gente vê várias coisas acontecendo na gente, no outro, e a gente se conecta com formas mais construtivas, mais positivas, mais alinhadas com o que a gente quer, não é? Não é alinhada com que, sei lá, com os mandamentos, não sei de quem, mas com o que o nosso coração mesmo quer, né? Nosso coração quer ser mais paciente, quer ser mais amoroso, né? Mas às vezes a gente cai no hábito, a gente se perde um pouco disso, né? Muito bom, fofuras! Inspirador isso, né? Essas cartinhas danadas da Roche. Bom, vamos voltar para nossos encontros com a Lama Elizabeth, então. Eu acho que semana passada a gente passou para o capítulo 11, mas a gente só leu um pedacinho e eu acho que a gente combinou de voltar para esse pedacinho que a gente leu, né? Mas esse capítulo 11 é acolhendo a complexidade. Ah, isso é tão difícil. A gente queria que as coisas fossem simples, a gente pudesse encontrar um culpado, eliminar esse culpado. Mas a coisa não é tão simples assim, nunca é, né? Então, a complexidade é um tema para a gente, né? Então, vamos lá, acolhendo a complexidade. Depois de ter lido esse último capítulo, meu pai me desafiou dizendo, né? Que a Lama mandava o livro para o pai dela ir lendo, né? Mas meu pai me desafiou dizendo, tudo isso soa muito bem, mas há muita gente em caminhos bastante equivocados por aí, motivados por ganância e por lucro, muitas crianças não têm o que comer. Como é que você acomoda esse tipo de injustiça? Né? Ah, é bonito, assim, a gente praticar, a gente falar de qualidade e tudo mais. Mas e aí? As crianças estão morrendo de fome, como é que você faz? Né? Eu refleti por um momento. É uma boa pergunta, porque traz ação social e conduta ética para dentro da equação. Ao mesmo tempo, dentro de seu questionamento, existe um pressuposto equivocado de que aceitar a natureza sem conserto da condição humana significa passividade ou falta de cuidado, falta de se preocupar, despreocupação, né? E nos desconecta do mundo. Então, eu reformulei sua pergunta. Como é que nós respondemos às situações de forma inteligente e cuidadosa, sabendo que não somos capazes de consertá-las? E aqui está um koan para você. Lembra? Koan? As perguntas que não têm resposta propriamente, né? Mas que trazem mais abertura. Como é que a gente pode reconhecer, responder às situações, se importando com elas de forma inteligente, sabendo que não dá para consertar? Que é uma rede, né, de causalidades, assim, que a gente pode não conseguir interferir da forma como a gente gostaria, né? Então, nós podemos trabalhar numa cozinha beneficente, nós podemos votar, nós podemos reciclar, nós podemos adotar animais de rua, nós podemos assinar petições, levar uma sopa para o vizinho quando ele está doente, oferecer abrigo para aqueles que precisam, derrubar um ditador terrível, expressar amor e cuidado em todas as situações possíveis. E nada poderia ser mais nobre. Mas isso, ainda assim, não mudará o fato de que o mundo das coisas é fundamentalmente inconsertável. Mahatma Gandhi, o maior proponente da ação não violenta que o mundo já conheceu, dedicou a vida para trabalhar pela independência indiana do Império Britânico, né? Libertar a Índia da Inglaterra. Seu coração e inteligência iluminaram o mundo. Mas observe a Índia e o Paquistão desde a independência. Ainda estão em conflito. Isso não reflete fracasso por parte de Mahatma Gandhi. Apenas ilustra que o mundo das coisas nunca alcançará um estado de equilíbrio pacífico. Nunca irá nos satisfazer. Nunca matará a nossa sede. Nem mesmo a sede por paz. Pero, ainda assim, a gente não vai desistir, não é? Desistir não faz parte não é uma opção pra gente, né? A Lama tem uma frase bonita que eu não sei bem se está nesse livro onde que está, mas ela fala que, se não me engano, assim, compaixão é morrer de amor por um mundo que não tem como ser consertado. Arder de amor por um mundo que não tem como consertar. Ainda assim, a gente vai colocar a nossa contribuição ali, né? Porque, olha só, eu sempre penso assim, é uma rede de causalidades imensa, incontrolável, né? Porque, além de tudo isso está sujeito à impermanência. Então, vamos supor que a gente conseguisse equacionar uma situação determinada, né?
Fala, estou enxergando tudo que está acontecendo aqui, eu preciso fazer isso, aquilo outro. Só que, nesse mesmo instante, aquilo já virou. Então, como que faz para consertar uma coisa dessas, né? Não tem como. Mas isso também não pode nos paralisar, né? Isso que a Lama está dizendo, não pode nos paralisar. Se a gente enxerga alguma coisa que pode ser feita no alcance da nossa mão, a gente vai fazer, né? Oi, Cá, fala, querida. Não, bom dia. Oi. Então, eu queria que você falasse mais um pouquinho, assim, isso é uma coisa que acaba me trazendo muita angústia. Uhum. O pai dela, né, na pergunta, ele parte de um pressuposto também falando, né, que as pessoas são muito gananciosas, querem lucro, e aí acaba tendo essa polarização da pobreza, enfim. Uhum. E aí eu fico, assim, pensando que para me ajudar a lidar com isso, assim, né, que todas as pessoas querem a felicidade e que inerentemente todas as pessoas são boas e que ali o que está vendo é só, enfim, uma confusão. E aí, agora lendo né, isso, eu fiquei pensando se isso é um tipo de pensamento bom de ter, né? Porque eu não sei se eu ainda acredito totalmente nele quando eu me deparo com algumas situações. Então, é uma coisa que eu fico, ou se é um pensamento poliana, entendeu? Ou se é esse caminho, assim, né? O que eu estou querendo, se realmente as coisas não vão ter consertos e mesmo assim eu vou, mas se eu continuo, e uma coisa que está me ajudando a lidar com isso é querer acreditar que as pessoas são boas, Uhum. só estão confusas, ou se isso é uma confusão minha, se eu estou fazendo essa associação errada, entendeu? Acho que não, Cacá. Acho que você não está É. fazendo essa associação errada. Ela fala sobre não ter conserto de uma forma definitiva e ampla, né? Vamos consertar tudo agora. Agora, tudo, né? Não, se a gente pensar em como, né, como na rede gigantesca de interdependência e na impermanência, quer dizer, é um equilíbrio tão sutil, tão frágil, né? Que não tem como se sustentar, né? Só a gente imagina, é fácil chegar nessa conclusão, né? Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem muita dificuldade de apostar as fichas na impermanência mesmo, né? De verdade. Então, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa aprontando, né? Uma pessoa que fala, tá bom, eu até acho que as pessoas são inerentemente boas, mas essa criatura é uma exceção, deve ser uma exceção, não é possível, não é boa, né? Essa aqui, se o Buda tivesse aqui, ele teria mudado, reformulado a visão dele, né? E lógico que não, né? Então, mas falta uma confiança nossa na natureza das coisas, né? Na natureza impermanente das coisas. Então, se a pessoa está se atrapalhando lá, está aprontando, a gente acha que aquilo não vai mudar, né? Quando a gente vê uma coisa muito grosseira, muito absurda, a gente fala, isso aqui não vai mudar, né? Só que a gente pode apostar que vai, de algum jeito, em algum momento, né? Ou em alguma circunstância, algum contexto mais limitado. Eu nunca esqueço, uma vez eu vi uma reportagem de um grupo de jornalistas que chama Vice, eu acho, se eu não me engano. E eles fazem umas matérias assim muito loucas, eles se metem nos lugares, numas situações para documentar aquilo, muito impressionante. E eles estavam numa tribo num país da África onde os soldados, né, eram super militarizado o lugar e tudo, os soldados achavam que eles precisavam comer coração de criança viva para ter força, para ter poder. E eles faziam isso, era uma prática. Comer coração de criança viva. Matava a criança na hora e comia o coração. Aquilo era uma fonte de poder, né? E aquilo se perpetuava, sei lá, desde quando? Desde sempre, acho, né? Aí teve um dia que o chefe lá das pessoas teve uma epifania qualquer lá e falou, não, a partir de agora, isso aqui é um absurdo. A gente nunca mais vai fazer isso. A partir de agora isso está proibido. Do nada, né? Aparentemente.
Mas é possível, né? Claro que é possível. Claro que é possível, né? Se as coisas são impermanentes, se a nossa posição de mente é um negócio super frágil, né? Nenhum estado, na verdade, se mantém por muito tempo. Nenhum estado de mente se mantém por muito tempo. Ainda que ele esteja completamente nublado, né? E a gente queira sustentar o estado de mente. Ele nunca se mantém por muito tempo. Então, se algum elemento daquela equação lá mudar, as coisas mudam também. Não tem nada escrito em cimento, né? Mas quando a gente está numa situação muito complicada, onde muita negatividade está pesando ali, está, né, tá mandando no jogo, a gente pode não acreditar muito nisso, perder essa confiança, né? E o problema da gente perder a confiança é a gente desistir. Mas, pessoal, isso não é não é uma opção para a gente, né? Não fazer o que foi possível para a gente. O duro é lidar com essa frustração, né? Eu faço o que é possível, mas o que é possível não vai ter o efeito que eu queria que tivesse, né? Mas se a gente não fizer o que é possível, que chance as coisas têm de melhorar, né? Se cada um de nós assim não fizer o que é possível numa direção positiva, a gente vai ter que ficar contando com o acaso para sempre, né? E o pior, será que a gente vai se sentir bem, né, de desistir? Então, acho que são todas essas coisas que a gente pode pensar para apoiar essa visão. O que mais que a gente poderia pensar? Eu penso assim, se as pessoas, se elas fizessem, se todo mundo, né? Todo mundo, quando faz alguma coisa verdadeiramente positiva, aquilo é uma alegria, né? É sempre uma alegria. Paty, você ia falar, o meu bem? E hoje eu acho que aqui ela só está querendo tirar da gente aquela ilusão de solução final, né? Uhum. Não para que a gente desista de nada. Mas a gente tem essa ilusão, né? Que em uma hora vai dar tudo certo. É, É é, aí que ela tá focando, né? eu acho sim. Com certeza ela não está propondo que a gente desista, mas a gente pode ter essa vontade de vez em quando, né? Falar, que se dane, né? Meio que um cinismo, né? Não vai funcionar. O cinismo é isso, né? A gente achar que as coisas não têm solução, tá? Não vou fazer nada. Hoje, Oi, meu bem. sobre essa questão, eu pensei muito, lembrei muito do conceito do hindu, que é do Karma Yoga, né? Ou seja, a gente está muito ligado quando faz alguma coisa no resultado do que a gente vai fazer e não no ato em si. Então, Uhum, a gente está pensando se eu devo fazer alguma coisa, tomar um certo tipo de atitude, porque isso não vai dar solução para o problema, mas não é essa a questão, né? A questão é que você tem que fazer o que é certo. Se uhum, isso vai resolver ou não, não depende mais da gente, já foi colocado no universo, né? Então, uhum. é, Faz o que tem é que ser essa feito e a ponto, né? postura, tem que ser feito, Até porque, né, gente? O que será que é solução mesmo, né? Quer dizer, às vezes a gente faz, sei lá, tem alguma atitude que dá uma girada na configuração das coisas, e aquilo tem um efeito que a gente jamais poderia imaginar, né, que fosse ter. A gente não sabe, né? É o que a gente tava no Grace lá, o maldito do ser, né? Considerar o que funciona. E a gente dizer, putz, eu não sei o que vai resolver, eu não sei qual seria a solução. Isso é a coisa mais difícil. Mas, mas é verdadeiro, a gente nunca sabe mesmo. É a vida da gente é uma configuração tão complicada, tão complexa mesmo de combinações e de efeito e causalidade, que não tem como saber o que seria a solução para aquilo, né? Às vezes a solução vem do lugar mais torto possível, e não é que aquilo resolve, né? Mas eu sei que a Kátia também, a Kátia trabalha na Defensoria Pública, não é, Ká? Ou alguma coisa assim, hã? No Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Então, talvez você esteja, né, imersa num universo, assim, onde as coisas são realmente muito complicadas, né, de se resolver, assim. Mas, de alguma maneira, Ká, você
para sua própria sobrevivência, né? Para a sobrevivência do seu coração, assim, você precisa enxergar outros lugares onde as coisas funcionam, né? Onde as pessoas realmente se transformam e coisas que alegrem também, né? A Carol fala assim, ó, a Carol Steffen. Fico pensando no que a Joanna Macy diz sobre a nossa dor pelo mundo ser uma amostra do quanto a gente se importa, uma prova da nossa compaixão, e que é a partir dessa dor que a gente age e não desiste. É lindo de morrer essa história da dor pelo mundo mesmo, né? É. Mas eu entendo uma situação assim, onde a gente está o tempo todo sendo confrontado com dificuldade, com maldade, né? Ainda que seja uma atrapalhação de gente que inerentemente é boa, né? Mas que estão fazendo coisas muito horríveis, né? Então, se a gente passa muito tempo mergulhado nisso, é difícil de a gente enxergar uma possibilidade, né? Mas assim, até esses estudos, né, esses últimos anos eu tenho tido uma relação, assim, eu fico, é isso, né, eu todo dia, toda hora praticamente eu renovo ali meus votos e É, eu coloco ali o melhor que eu sim. consigo e tal, né, Uhum. assim. É, E às vezes eu levo umas rasteiras e tal, e eu tenho tentado não pessoalizar, né, assim. Mas até que ponto também eu fico com esse cuidado de não cair numa ingenuidade uhum. que também Eu entendo. porque é eu ali dentro, né? Assim, a galera não tem essa visão, então eu fico atuando ali de uma forma que o efeito é um efeito benéfico, assim, eu percebo, né? Mas às vezes também eu não sei até que ponto eu estou numa fase muito ingênua demais, né? Como que lidar com isso, entendeu? Eu ainda não tenho essa sabedoria. É nesse Uhum. sentido, eu acho, do discernimento, né? É, Enfim, é. é um É, aprendizado. Mas só um pouquinho, só rapidinho, Sam. Mas é bonito você reservar essa possibilidade, né, de ter um olhar libertador para o outro, por mais que ele esteja atrapalhado. Mas não se esquecer também, cá, que ele está, como todos nós, né? Todos nós, como diz o Lama Santa, nós todos somos seres kármicos, né? A gente vai seguindo nossas tendências. Então, a gente pode ter esse olhar libertador para o outro, e quando ele repetir a besteira que ele sempre fez 1000 vezes, a gente fala, tá ainda, essa criatura está respondendo aos karmas dele, e vai continuar respondendo ainda, talvez por muito tempo, talvez de, sei lá, em formas um pouco mais suaves, mas é isso, né? Acho que isso livra um pouco a gente da ingenuidade, mas ao mesmo tempo a gente não congela, né? Ele vai continuar, ele continua fazendo isso, mas ele pode mudar. Talvez seja essa a forma mais protegida que a gente pode ter, né? Não contar com. Bom, agora, como eu vejo a bondade nele, ele vai agir com bondade em todas as situações. Possivelmente não vai, porque a força do karma é dureza, né? Mas ela está escrita na água, né? Pode mudar a qualquer momento também. Oi, Sandrinha, desculpa, querida, fala. não, tudo bem. Não, eu estava lembrando aqui que a gente acabou de fazer o estudo lá da consciência emocional, que é o diálogo do Dalai Lama, né, com Paul Ekman, e tem um capítulo que fala muito sobre a compaixão globalizada. Tem muito a ver com isso, sabe? Porque, assim como a Kátia, eu também tenho essa visão até meio que inocente, vamos dizer assim, né? Mas o mais importante é colocar luz sobre tudo que é bom, né? A gente está acostumada com as luzes, os holofotes, para as coisas negativas, para o lado sombra mesmo, né? Sombrio de tudo. E, de repente, a gente tem que também pôr o foco e a luz em tudo que acontece de positivo, das coisas que os seres humanos apresentam em momentos de tragédias, de bondade, de generosidade. Então, eu tenho trabalhado muito dessa forma, para poder justamente aguentar as dores do mundo, né, que são inúmeras, mas que realmente eu sempre vou acreditar que tem lá aquela luzinha, sim, que isso é inerente, é do ser humano e que vem à tona, sim. Então, eu acho que e é legal essa leitura também, né, que para mim foi bem legal quando nós fizemos. Tem um livro do É Paul isso. Ekman, se vocês quiserem, meninas, que chama Towards the Global Compassion, né? Um livro que o Paul Ekman escreveu só sobre compaixão. Só um parênteses, é tão bonito de ver isso, porque o Paul Ekman era um estudioso das emoções, né?
E daí ele estudava isso, e darwinismo e tudo mais. Aí o encontro dele com o Dalai Lama transformou o caminho dele. No fim, né, ele acabou escrevendo um livro só sobre compaixão, né? Tão bonito de ver essa mudança dele, né? Mas eu acho que o conceito de compaixão global do Paul Ekman combina um pouco com a compaixão sem referência, sem referencial que a Joanna Fax fala, né? É aquela coisa que o Ricardo falou, assim, a gente faz o que precisa ser feito e ponto, né? E deixa, né? E a gente deixa a interdependência cuidar do resto. Mas a gente coloca ali a nossa contribuição naquele momento, do jeito que é possível e do jeito que a gente enxerga as coisas, né? Com abertura, assim. Aí eu ia comentar uma coisa, eu me esqueci agora. Eu se esqueci. A Ana falou da história do escorpião que pica quem tenta ajudar, e cada um com o seu karma, né? Então, a visão do karma é importante, e na mesma hora que a gente vê o karma, a gente precisa também ter essa visão de que o karma é vazio, em outras palavras, né? Que é plástico completamente, pode se transformar a qualquer momento, para a gente não cair no outro extremo, né? Da reificação, né? Das tendências kármicas. São tendências. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. São tendências kármicas que todos nós temos, né? O que tem um conceito que eu acho super bonito de a gente olhar, que é a história da cultura de paz, né? Que lida um pouco com essa plasticidade do karma, assim, o fato de karma ser tendência e de karma precisar de condições auxiliares, que a gente chama, né? Ou condições para aquela semente germinar. Então, se a gente for capaz de criar ambientes micro e macro, mas micro, à nossa volta, assim, ambientes onde as ações positivas estejam favorecidas, né? A gente está ajudando, dando uma condição mais favorável para os karmas positivos se manifestarem ou para os karmas negativos serem menos intensos. Então, por exemplo, se a gente consegue criar à nossa volta, né, um ambiente harmônico, calmo, né, que contém no sentido de dar espaço seguro, né, para raiva, para todas as emoções potencialmente destrutivas, né? Se a gente consegue criar um ambiente onde essas ações tenham menos impacto negativo, né? Isso é uma muito boa coisa, né? Porque a gente está considerando a forma como o karma floresce, né? E fazendo coisas que são bem possíveis, né? Então, quando a gente tem pessoas... Eu lembro uma época atrás, eu tinha bastante tempo, eu tinha muita preocupação com meu irmão, fui falar com o Lama Santem, não sei o que eu faço, ele é muito reativo, muito violento, ele responde com muita violência. O Lama falou assim, faz o possível para ele ficar calmo. O que mais que a gente pode fazer, né? Se a gente ajudar o outro a ficar calmo, né? Ele mesmo lida com os... Agora, se a gente joga gasolina nessa fogueira, aí um abraço, né? Então, às vezes, são coisas que não são... que a gente vai falar, putz, mas eu não vou resolver o problema, né? Não, mas não vou resolver o problema. Mas naquele momento, e em vários desses momentos, se eu tiver condição de fazer isso, talvez tenha um efeito muito positivo, né, na história toda, né? Ou talvez sei lá, os resultados das ações dele sejam menos negativos, né? Mas é isso, a gente está lidando com essa complexidade que a Lama está falando, né? Resolver que é bom mesmo, a gente não vai conseguir. Até porque a gente nem sabe o que seria, né, essa solução perfeita. E tem uma história que o Johnson conta também, que é muito interessante. Eu não vou lembrar direito, se alguém lembrar. Mas ele fala assim que... Como é que era? Que tinha dois... Imagina assim, eu acho que o cenário é mais ou menos assim, uma cordilheira, assim, um lugar com montanhas e lugares mais elevados, menos elevados. E daí... tinha... Eu vou inventar para ver se funciona a história, mas é assim, mais ou menos assim. Era um lugar onde tinha vários monges, assim, né?
E daí, em um lugar, um monge ia cair do precipício. Cair, não ia se jogar, ia cair do precipício, né? Aí o outro vai lá e salva. Não deixa o outro cair, né? Um bodhisattva, tipo 10º Bhumi, que estava observando a cena toda, ele bateu na testa e falou assim, ai, esses bodhisattvas mirins são terríveis. Porque o monge que ia cair ali, ele ia purificar um karma super pesado dele. Uma outra foi lá e segurou, não deixou. Achando que estava fazendo uma boa coisa, né? Mas o bodhisattva mais chefe, assim, que tinha uma visão mais ampla, toda, meu, esses bodhisattvas só se atrapalham mesmo também, né? Porque a gente nunca sabe o que vai. Claro que a gente deve segurar a pessoa que vai cair do precipício, sempre, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não vai, deixa cair, porque vai que é o karma dele cair, né? Não é essa ideia, né? Mas é só para a gente ver que a gente não sabe, né? Se a gente tivesse uma visão mais ampla de um Buda, talvez a gente pudesse fazer coisas mais certamente positivas, mas não é o caso, né? Então, às vezes, as coisas mais horríveis podem ser uma boa solução, mas a gente não consegue enxergar, né? Então, melhor que a gente vá pela segurança, vai na segurança, né? Se o cara for cair, se segura, mas pode ser que cair do precipício seja uma boa coisa, né? Purifique muita tranqueira aí da vida kármica do outro, né? Então, assim, não é que não dá, não é só que não dá, é que a gente não saberia o que fazer também. Tem esse ponto também, né? A história da complexidade é bem complexa, realmente, né? Então, agora a gente chegou onde a gente estava na semana passada. E mais ou menos daqui a pouco a gente vai... inclusive eu tomei até uma bronca da Carmelina, agora eu me lembrei. Se a gente não ia parar para contemplar, né? Vamos ler mais 5 minutinhos. Aí, os 5 minutos finais, a gente só deixa a coisa sentar. Então, sem conclusão. Por que o mundo não pode alcançar um estado de equilíbrio pacífico? Por que nós não podemos consertar as coisas? Simplesmente porque nós não podemos delimitar as coisas. Elas são muito complexas. Minha amiga Kelly diz que, quando ouve um noticiário, se depara com tantas informações contraditórias que não consegue chegar verdadeiramente a uma conclusão sobre nada. A Lili falou isso no nosso retiro na semana, fim de semana. Que é tão difícil a gente entender verdadeiramente cada um dos lados, assim, né? Ao ponto de ter uma posição correta, né? Mas, então, é uma experiência comum essa. Normalmente nós vemos isso como um problema. A nossa inabilidade para chegar a conclusões faz com que nos sintamos ignorantes e perdidos. Nós nos sentimos pressionados a desvendar aquilo. Mas pense, experimentar a complexidade talvez nos traga para mais perto da realidade do que pensar que, de fato, descobrimos como as coisas funcionam. Olha que lindo isso. A certeza falsa não finaliza nada. As coisas seguem se movendo e mudando, e elas são influenciadas por variáveis incontáveis, guinadas e mudanças, nem sequer por um momento descansando em sua coisitude, né? Na natureza, na própria natureza. Está o tempo todo se movendo. Quase que eu movo minha garrafa aqui para o chão. Então, talvez devêssemos questionar a exatidão e as limitações desse tipo de falsa certeza. Informações conflitantes apenas nos confundem se estamos tentando chegar a uma conclusão definitiva. Mas se já de saída não estivermos tentando chegar a conclusão alguma, se apenas observarmos e prestarmos atenção, podemos verdadeiramente ter uma leitura mais plena e precisa do que quer que encontremos. Deixa eu dar um exemplo. No filme Os Últimos Passos de um Homem, vocês assistiram esse filme? É lindo, com a Susan Sarandon. E acho que o Champagne, eu acho. Champagne interpreta um jovem transtornado que, com seu amigo igualmente transtornado, estupra e mata uma jovem mulher e assassina também... e assassina também seu namorado. O filme o acompanha em sua caminhada para a morte por injeção letal. Enquanto isso, acompanha também os parentes das vítimas. Alguns apoiam sua sentença de morte, outros não. Esse filme toma um tema, o difícil assunto da pena capital, explora por todos os ângulos. E nunca divide, nunca deifica ou demoniza ninguém, como a maior parte das produções de Hollywood faz, né? A maior parte de Hollywood, bandido de mocinho, né? Nesse filme, não. Nem por um momento chega a qualquer conclusão. Ele simplesmente olha e deixa que você sinta cada ponto de vista.
por ele se recusar a fazer qualquer julgamento dessa forma, percebi que saí do cinema com uma profunda fé na natureza humana. Porque tem também a figura da Susan Sarandon, que é uma freira missionária que vai acompanhar o Champagne, né? Mas é realmente lindo. E é desse tipo de filme mesmo, né? Que não tem... que deixa tudo do jeito que é, assim, as coisas todas acontecendo, né? Sem tentar reduzir. A gente tem uma visão muito reducionista, muitas vezes, da realidade, né? A gente quer pegar uma coisa que é complicada para burro e definir, assim, né? De um jeitinho X, né? Então, a genialidade desse filme está em permitir que o espectador sinta ternura por cada um dos personagens, inclusive o culpado protagonista, com certeza. Muito pelo olhar da Susan Sarandon, né? Ai, gente, é lindo. Se vocês puderem assistir, é lindo. Eu acho que eu quero ver de novo esse filme. Esse tipo de abordagem envolve a nossa inteligência mais profunda. Mostra-nos que podemos conhecer as coisas sem reificá-las, né? Sem definir, solidificar, né? Que nós não precisamos escolher um lado para poder acessar nossa inteligência mais perspicaz. Que podemos funcionar a partir de uma mente completamente aberta, que, na verdade, nossa inteligência e compaixão aumentam com a receptividade. Oi, Fabi, fala, meu bem. Oi, Gê, eu lembrei de um filme também que é bem interessante, que faz a gente fazer esse exercício, se chama Crash, No Limite. Ele é bem antigo, ele mostra situações... É um Crash. engavetamento, não é? E aí vai mostrando, e aí você vai vindo com julgamentos, né, sobre aquela situação. E aí, no final, ele vai mostrando a história de cada pessoa por detrás daquele comportamento, sabe? Ele é muito legal. É mesmo. Bem lembrado, Fábio. Bem legal esse filme, realmente. Vou anotar aqui, vou tentar encontrar no Crash e os últimos passos de um homem. Esses filmes, eles têm um efeito interessante, né? Que nem a Lama tá falando. Você não chegou em conclusão nenhuma, mas dá um certo conforto, assim, também. Para mim tem um pouco esse efeito, um pouco que a Lama tá dizendo, mas assim, não tem mesmo uma conclusão, mas assim que as coisas são. E dá uma alegria ver como é que as coisas são, né? E sem a gente precisar chegar a uma conclusão, né? Assim, uma conclusão e ter esse esforço de chegar numa única conclusão e muito canseira isso, né? Deixa eu ver, aqui tá rolando o chat aqui. Tem um site chamado Just Watch que ajuda a encontrar filmes que estão no streaming. Obrigada. Semana passada também teve um filme que comentamos, acho que a Carol Stefan me mandou. Qual que é esse, Ed? Os Últimos Passos de um Homem. Crash. Ai, beleza. E a semana passada a gente falou do Cerejeiras em Flor, não foi? Que é o filme que eu mais chorei no mundo. Então, Cerejeiras em Flor também. É um filme que você... não tem final feliz, né? Mas também não é um final triste, sei lá. Tem uma coisa assim, das coisas como elas são mesmo, né? E tem uma beleza nisso, realmente. Na tradição do Caminho do Meio... Peraí, só deixa eu ver quanto que tem aqui ainda, para ver se a gente vai parar. Não, vamos ler só tem um capítulo, um parágrafo. Na tradição do Caminho do Meio, uma escola filosófica chamada para sangue madhyamika transforma não escolher um lado em uma prática. Os proponentes dessa escola... Deixa eu só fazer um comentário. Não escolher um lado, né? Pode ser que a gente fale assim, peraí, para tudo. E, no caso de injustiça, né? Talvez, se a gente não escolher um lado, a gente possa ter ações diferentes para os vários lados, não é verdade? Quando a gente escolhe um lado, normalmente a gente não manda o outro lado para o inferno, assim, tipo, não quero nem saber de você, que se dane, vou cuidar da vítima, por exemplo, né? Mas não escolher um lado, talvez tenha essa sabedoria por trás, assim. Eu não vou escolher um lado no sentido de eu só dar atenção para ele e só me dispor a compreender esse lado, né? Eu vou me dispor a compreender todos os lados e pode ser que eu tenha ações diferentes para os vários lados. Não é? O que vocês acham? Últimos Passos de um Homem está na Amazon Prime e na Apple. Eba!
Vamos ficar refletindo sobre isso. Vamos voltar nisso semana que vem. Os proponentes dessa escola nunca fazem afirmações conclusivas ou assumem uma postura doutrinária. O caminho do meio, amores, não é o meio do caminho. Isso é muito importante a gente entender. Tipo assim, você tem um extremo e outro, né? Você fala, bom, o caminho do meio é no meio. Não é, é além dos extremos. É um pouco mais complicado do que escolher o meio do caminho, né? Tem uma baita confusão sobre isso. Os proponentes dessa escola nunca fazem afirmações conclusivas, quer dizer, eles sempre entendem que os fenômenos todos estão além dos extremos de elaboração conceitual. Em vez disso, eles questionam as visões de seus oponentes. Eles vieram só para bagunçar, realmente, né? Tinha várias escolas budistas com muitas certezas, e os Prasangika e Madhyamika botaram ponto de interrogação em todos os pontos finais, assim, né? Foi uma confusão que eles criaram, realmente. Eles questionam as visões e trazem à tona as falhas e inconsistências de seus argumentos. Como os eruditos Prasangika não chegam a conclusões sobre as coisas, ninguém consegue vencê-los em debate. Mas ainda, seu processo de questionamento leva todos os envolvidos até um lugar de grande abertura e clareza. E esse que é o ponto, né? Não é chegar numa outra conclusão. É simplesmente abrir espaço. É super desconfortável, né? Porque, tipo assim, não é do jeito que eu tô falando, então como é que é? Aí eles nunca têm essa resposta, né? As coisas sempre ficam abertas. É terrível, é tipo esse livro aqui, O Poder de uma Pergunta Aberta, né? Que é justamente sobre esse assunto. Fofurinhas, vamos fazer 2 minutos de contemplação? Então, lembra assim, encontre uma postura que o corpo fique bem e deixe tudo se assentar mesmo. Não tentando se livrar, mas deixando todas as reflexões, tudo que a gente discutiu, tudo assentar no coração, como a chuva caindo numa terra, penetrando uma terra. Muito bem, meus bens. Essa forma de encerrar os encontros nossos, a gente precisa, vocês precisavam me ajudar a conseguir fazer esse encerramento desse jeito, porque, né, a gente se anima, vai ficar falando até o último instante, né? Mas é uma forma muito caminho do meio de encerrar os encontros, sabe? Porque é como se a gente não quisesse passar. Tipo assim, às vezes a gente não termina um encontro e fala assim, no encontro de hoje aprendemos o quê? Né? Blá, blá, blá. Não, né? A gente não faz isso, a gente não passa um papel de embrulho, né, em volta do que a gente discutiu. A gente deixa tudo que foi discutido meio sem nexo às vezes, né? A gente deixa tudo isso, acolhe tudo isso, né? Confia nesse processo, que isso vai tocar e compor a nossa visão de mundo, né? Sem que a gente precise passar uma linha em volta, sabe? E definir muito claramente, né? As bordas todas. É uma forma bonita de a gente terminar qualquer estudo, né? Inclusive os nossos pessoais, assim. Certo, meus bens? Então, ó, boa semana para vocês. A gente se encontra semana que vem. Obrigada. Muitos beijos, se cuidem.
Beijo, Misley. Obrigada. Obrigada, Gê. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada, Obrigada, gente. Gê. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, Gê. Obrigada. Tchau, Eluzinha. Beijo. Beijo, beijo. Obrigada. Tchau. Beijo. Beijo, Silei.